programa de hoje vamos falar sobre propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia no cenário nacional. Para isso, trouxemos dois convidados do mais alto calibre para fazer parte dessa nossa rodada de conversa aqui. Temos aqui o professor doutor Benedito Guimarães de Aguiar Neto, que é o diretor-geral do MacGraf, o Instituto de Pesquisas em Grafeno e Nanomateriais, e o professor Bruno Giancoli, que é professor da Faculdade de Direito e empreendedor. Muito bem-vindos, senhores, é um prazer tê-los aqui nessa roda de bate-papo. E eu gostaria, em primeiro lugar, que vocês se apresentassem um pouco, dissessem um pouco da formação, da trajetória, para que a gente possa fazer o nosso espectador saber um pouquinho de qual é o calibre das pessoas que eu tenho aqui na mesa hoje. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Bruno. É um grande prazer estar aqui para discutir assunto tão importante, né? Desenvolvimento tecnológico, a inovação e questões de propriedade intelectual. E como transferir, sobretudo, a tecnologia para os segmentos organizados da sociedade, os mais variados. Meu nome é Benedito Aguiar, eu sou atualmente diretor-geral do Instituto que nós temos aqui no Instituto Presbiteriano Mackenzie, o Instituto de Pesquisas em Grafeno e Nanotecnologias. Instituto esse que foi fundado em 2016, embora as suas atividades tenham começado em 2012, então nós temos aí efetivamente de funcionamento há cerca de 5 anos, e os desafios nessa área são muito grandes. Eu fui também reitor da universidade, mais recentemente estive na presidência da CAPES e também sou professor emérito titular da Universidade Federal de Campina Grande, Departamento de Engenharia Elétrica. Então, essa é a minha breve apresentação e espero nós batermos esse papo aqui de maneira assim bem tranquila. E a sua formação de graduação e de pós-graduação qual é? Bom, exatamente, esqueci algo importante. Eu sou engenheiro eletrônico, mestrado e doutorado na área, e o meu doutorado ele foi voltado para a transmissão digital de sinais de voz. E tenho, depois disso, também tive 2 pós-doutorados, né? Um nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, e recentemente na Universidade do Minho, na área de gestão da inovação, na Escola de Economia e Gestão daquela universidade. Ok, muito obrigado. Professor Bruno, bem-vindo. Professor Marcelo, é um prazer. Professor Benedito. Eu não tenho o currículo da envergadura do professor Benedito, né? Mas tenho conhecimento superior. Eu sou advogado de formação, fiz direito, eu sou maquinzista, eu sou da casa, eu brinco que eu sou um puro sangue, eu tenho graduação, mestrado e doutorado aqui no Mackenzie, também um outro mestrado e doutorado na USP em Direito Civil. A minha trajetória com o tema da inovação, ela é um tropeço, eu costumo brincar com os alunos, eu não planejei isso foi acontecendo na minha vida. Eu sou um dos muitos milhares de advogados que se decepcionou muito com a carreira como advogado, e resolvi empreender. E quando eu resolvi empreender, eu tive vários negócios na minha vida, desde franquia de café, escola de idioma, eu já tive berçário. Daí eu parti para uma área tecnológica. Eu percebi que o empreendedorismo na área tecnológica era um salto. Eu comecei a trabalhar com essa área com educação, dentro da área de educação, fazendo a produção de mídia digital. Já usava um pouco de inteligência artificial, e chegou um momento na minha vida que eu tive uma crise que eu demandava muito tecnologia quando resolvi fazer uma nova graduação, que é engenharia de software. Eu fiquei um pouco mais próximo da sabedoria do professor Benedito, não tanto ainda, e essa é a minha trajetória atual. Atualmente, eu sou CEO de uma fintech, nós somos especializados na área de crédito, né, usando inteligência artificial como modelo de negócio. Portanto, esse tema, ele hoje é parte do meu ensino. Eu ministro Direito da Inovação na Faculdade de Direito, e é o meu dia a dia. Ou seja, meu dia a dia como empresário é exatamente entender a via crucis daquele que trabalha com inovação no Brasil. A dificuldade com fomento, a dificuldade de colocar um modelo de negócio em pé, que muitas vezes boas ideias não são suficientes aqui no Brasil para que você consiga chegar num objetivo. Eu tenho uma outra qualidade, professor Benedito, não é inovação, mas eu sou formado em gastronomia, então eu estudo um pouco de vinho, né? Mas
Quem sabe num outro programa a gente possa falar sobre esse tema. Olha que eu já tive algumas aulas de enologia com ele, espetaculares. Bom, então eu acho que como a gente pode fazer uma introdução no tema, eu queria primeiro fazer aqui basear um pouco alguns dos conceitos para que o nosso espectador também consiga crescer através dessa entrevista, ao longo da entrevista, e que possa também embasar, a gente ter um conhecimento embasado para ele poder crescer além disso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês falassem, o professor Benedito pudesse falar, sobre o conceito de invenção, criação e inovação. É a mesma coisa? Criação, invenção e inovação são as mesmas coisas? Não são conceitos próximos e são, de certa forma, interligados, mas são diferentes, né? Quando nós falamos em invenção, nós estamos falando de uma ideia aplicada a uma solução técnica de um problema ou o aproveitamento de uma oportunidade. Os impactos da invenção, elas não são diretamente mensuráveis, não há necessariamente um valor econômico agregado. Ou seja, é uma ideia que pode se materializar. Esta é a invenção. Ao passo que a criação é exatamente o resultado, a materialização dessa ideia. Ou seja, quando nós desenvolvemos a tecnologias, qualquer desenvolvimento tecnológico, ela é fruto de uma criação. Não é? Seja no sentido de um novo produto, e quando eu falo produto, eu estou sempre me referindo a bens ou serviços ou processos. Tá? Mas pode também ser um aperfeiçoamento de uma ideia, de uma invenção, em que esse aperfeiçoamento se materializa num desenvolvimento tecnológico. Então, isso é criação. E é muito importante que a gente possa ter, que muitas vezes se confundem esses conceitos. Agora, inovação vai além. Inovação é quando nós, a partir de uma ideia para o mercado ou para segmentos organizados da sociedade, para o espaço social, de uma forma geral, nós produzimos um novo produto, ou aperfeiçoamos esse produto, ou esse processo, ou atribuímos a esse produto, a esse processo, novas funcionalidades e que trazem melhoria. Trazem como resultado melhoria de desempenho. Ou seja, isso se traduz numa exploração econômica que pode ser feita em dividendos financeiros associados e podem, naturalmente, ser também objeto desse novo produto, desse novo processo, o espaço social, o meio ambiente, mas, sobretudo, o setor empresarial. Ou seja, quando nós desenvolvemos inovação, nós estamos falando de algo, de uma invenção, de uma criação com valor econômico agregado. Se não houver um valor econômico agregado, se nós não transformarmos aquilo em negócio, de alguma forma, em benefício para a sociedade, será apenas uma boa ideia, ou uma ideia nova, uma ideia inovadora, mas não será uma inovação. Inovação tem que ter valor econômico agregado. Quer dizer que, então, eu posso entender como o fio dental que algum pesquisador descobriu, se ninguém tivesse colocado o fio dental numa caixinha que dá para cortar o tamanho exato e dá para eu poder colocar na prateleira e vender, o fio dental seria só uma invenção, mas não seria uma inovação. Não seria a partir inovação. do momento que ele ganhou uma caixinha e ele ganhou um mercado, ele vira inovação. É isso? No momento em que chega no mercado, isso é o que acontece muitas vezes, a gente vai discutir mais na frente com detalhes, mas o que acontece muitas vezes nas universidades, nas ICTs, nos centros que desenvolvem pesquisa e que se propõem a fazer desenvolvimento. Tá? Fica na prateleira, porque não sai, é uma boa ideia, tem valor científico agregado, mas o pulo do gato, que é a inovação para ser colocado a serviço da sociedade, ou vamos colocar melhor, segmentos organizados da sociedade, os mais diversos, com valor agregado, aí, se não chegar lá, não é inovação. Ótimo.
Bom, e a gente sabe que então o conhecimento, a transformação do conhecimento em inovação é um dos gargalos aí, né? Quer dizer, transformar alguma coisa que é uma ideia de um pesquisador por descobrir um processo ou uma característica de um material, se ele não chegar lá no mercado, ele na verdade não adiantou nada, né? Ele foi infrutífero esse desenvolvimento. Mas como é que é essa transformação do conhecimento e inovação? Como é que ele está no cenário internacional? Primeiro, como é que está no cenário nacional e depois internacional, Bruno? Eu acho que o grande desafio é justamente tirar da prateleira, usando a expressão do professor Benedito, né? Existem algumas etapas que a transformação desse conhecimento acadêmico num conhecimento técnico e desse conhecimento técnico ele conseguir ser difundido para o mercado. Há, portanto, um hiato entre universidades no Brasil e o mercado de modo geral. Então, quando a gente olha o mercado de investimento, o mercado dos chamados VCs, né, Venture Capitalists, que querem investir nesse tipo de tecnologia para gerar um resultado econômico, a gente percebe que não há uma sinergia mercado. Isso em termos nacionais? Nacionais. Que é exatamente a grande diferença quando a gente compara com as universidades norte-americanas, que vamos colocar como os grandes hubs de inovação. Elas são, historicamente, o celeiro dessas inovações. Saem delas. Então, elas têm, principalmente, não as prateleiras, mas a capacidade de articulação e a capacidade de difusão desse conhecimento. Funcionam como verdadeiras relações públicas desses inventores, desses criadores, para o mercado. Ou seja, quando as empresas de modo geral e o mercado buscam ou querem uma solução inovadora, fora eles vão às universidades. Quando nós estamos falando no Brasil, há um certo preconceito. Você é acadêmico, né? Você não é do mercado, você não entende essas necessidades. Por que eu vou falar com você? Então, essa falha de comunicação, eu diria até essa falha de marketing, de branding que as universidades brasileiras têm, causa uma certa ruptura nesse processo de desenvolvimento e até de investimento. Por que eu vou investir na universidade? Eu vou investir, então, num grupo de pessoas, numa startup, que aparentemente poderiam fazer melhor. E nós aqui, seja aqui no Mackenzie ou em outros centros universitários, eles têm por vocação fazer isso. Mas quando não há esse diálogo eficiente, a gente tem um rompimento. Vou contar um caso interessante, que é o caso do próprio iPhone. O iPhone ele é um exemplo clássico de um elemento do iPhone, que era o vidro chamado Google Glass. Ele foi desenvolvido na Universidade de Singapura, se eu não me engano, se me falha a memória, e estava na prateleira. Eles não sabiam o que fazer com esse vidro. Assim, era simplesmente uma invenção. Um vidro de alta resistência, condutor de partículas elétricas. Há um momento em que o Steve Jobs ele faz quase uma caçada universitária para encontrar algo ou algum grupo e falar, nós temos uma invenção aqui que talvez tenha uma função de mercado. Isso no Brasil ainda é muito falho. E é até uma questão curiosa que isso impacta na receita das universidades. Ou seja, as universidades brasileiras elas estão perdendo receita porque estão enxergando que a atividade acadêmica ela é meramente tem como polo de entrada a mensalidade, ou o aluno que paga, ou algum recurso público, eventualmente. Mas não, elas podem ser um verdadeiro hub, né, de produção, de transformação da invenção em inovação. Porque nós temos é a universidade que tem as prateleiras e ela que tem que distribuir para o mercado. Então, você falou de um gargalo muito importante aí, que é a questão da comunicação, né? Então, há a natureza da universidade ela é acadêmica, mas existe um hiato provocado por uma falta de comunicação. O que o senhor acha, professor Benedito? O que mais são, vamos dizer assim, gargalos ou coisas que impedem que esse conhecimento ou que haja essa comunicação? Eu acho que não é uma questão de comunicação, né? É uma questão de conjuntural e, de certa forma, até estrutural da própria universidade brasileira, dos institutos de pesquisa que se propõem fazer pesquisa no nosso país. O Brasil é hoje um país que produz ciência, quando nós medimos essa ciência em número de publicações. Tá? O Brasil se encontra no 14º lugar hoje no mundo em produção científica, medida pelo volume de papers, por volume de publicações.
Mas, em termos de inovação, há um gap muito grande. Nós nos encontramos no 54º lugar no mundo. Então, nós produzimos ciência e nós não conseguimos transformar este conhecimento em inovação. Se eu quiser, falei sobre o conceito de inovação, mas se quiser repetir, voltar ao conceito e tentar estabelecê-lo em uma única frase, a inovação é transformação do conhecimento, em poucas palavras. Transformação desse conhecimento para alguma coisa mensurável, alguma coisa real, alguma coisa que traga benefício para a sociedade. Tá? Então, nós produzimos conhecimento, mas nós não temos tido a capacidade, ao longo do tempo, isso não é de agora, já há algum tempo, muitos anos. A nossa melhor posição foi em 2011, se nós considerarmos os últimos 10, 12 anos, onde nós nos encontrávamos no 47º lugar. Daí nós temos caído de posições, chegando ao 70º lugar em 2015. Depois, agora nos últimos anos, recuperando um pouco, chegamos no 54º lugar. Mas voltando à questão da produção do conhecimento, como eu coloquei, ou seja, nós produzimos conhecimento medido em papers, em número de papers, em volume de papers, mas estamos distantes em transformação desse conhecimento em inovação. Se nós formos analisar a produção, o que significa esse 14º lugar, nós podemos chegar à conclusão que esse 14º lugar talvez não represente tanta coisa. Porque se nós tivermos agora, fizermos a análise da produção científica em termos de citação por publicação, nós estaremos no 66º lugar. Então, estamos ali próximo do ranking da inovação. Ou seja, quem sabe nós estamos produzindo ciência, nós estamos produzindo conhecimento, mas esse conhecimento não é um conhecimento de qualidade que possa ser compatível no contexto internacional. Porque se o nosso paper, se a nossa publicação ela não é citada, e o fator de impacto de uma publicação ela é medida pelo número de citações que aquela publicação tem, talvez tenhamos aí uma ciência que talvez não seja de tão grande impacto. Então, esse contexto nacional ele precisa ser repensado para que nós possamos, então, avançar no desenvolvimento tecnológico. Alguns países têm volume e também estão bem ranqueados em inovação, dos Estados Unidos ou a China, por exemplo. Mas se nós tomarmos como referência a Coreia, que tem um volume de publicações muito menor do que o Brasil, ela está no 4º lugar em produção científica, não é? Dentro do volume de produção científica ali, e está altamente ranqueada em inovação. Então, vamos dizer assim, está ligada a políticas públicas, políticas de incentivo, como é que o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia do país está concebido para poder, então, causar o impacto que todos nós desejamos. Quer dizer, nós temos volume de publicações, mas a significância, ou, na verdade, a importância desses conhecimentos não é tão grande, porque senão seria... pode ser. Os assuntos seriam citados em maior número de vezes. Isso de uma forma geral. Né? Agora, se nós analisarmos, existem muitas variáveis nesse contexto, tá certo? Ou seja, tem países que produzem muito e transformam aquilo em inovação. Tem países que produzem muito e transformam pouco em inovação. Então, essa transformação do conhecimento em inovação é um conjunto de variáveis em que a integração entre aqueles que produzem o conhecimento, as condições para que essa transferência de tecnologia possa ser feita, ela precisa ser estabelecida. Então, não é apenas, esse é um indicativo para nós ficarmos atentos a essa questão da qualidade do conhecimento, mas isso é algo que naturalmente precisamos nos debruçar sobre isso, tá? Porque num Brasil continental como o nosso, um Brasil com dimensões continentais, há uma disparidade de conhecimentos localizados nas regiões muito grande. Tá? Há uma assimetria muito grande entre as regiões. Então, essa é uma questão da qualidade do conhecimento, mas, sobretudo, eu acho que
nós vamos discutir aqui também algumas variáveis relacionadas com as condições para transferir esse conhecimento para a sociedade e gerar inovação. Eu depois até tenho um gancho aqui, eu queria ouvir depois, um pouco mais para frente, que a gente pudesse tocar um pouco nas políticas públicas e a importância de um projeto de governo para ajudar e para incentivar. Bom, e a gente sabe que tem, com relação ao processo, ao marco regulatório de inovação no Brasil, qual é o status atual, professor Bruno, desse regulatório de inovação no Brasil? Nós tivemos um grande avanço em 2015, né, uma mudança constitucional. Então, nós tínhamos até então, na Constituição de 88, apenas o capítulo da ciência e tecnologia. Há uma mudança de uma política constitucional de transformar ciência e tecnologia em inovação. Num primeiro momento, pode simplesmente parecer uma narrativa constitucional política, mas é de grande impacto. Você colocar como a grande estratégia do Estado, ou inserir a inovação como uma política pública estratégia de desenvolvimento. Falar assim, estou olhando a inovação, tenho novos olhares à inovação. Nós já tínhamos uma lei que trata sobre o incentivo da inovação e após essa emenda constitucional, em 2016, ela passa por uma atualização. Essa lei ela tem a vantagem de trazer algumas definições dentro desse contexto da inovação e criar o que a própria lei define como ecossistemas ou ambientes para a inovação. Então, a grande questão sobre inovação, até sobre a ótica constitucional, ela é baseada em dois grandes pilares. Para inovar, eu preciso de pessoas. São as pessoas que criam, as pessoas que transformam a criação em invenção, essa invenção em inovação. Então, eu preciso reter essas pessoas. Eu não posso ter fuga de mentes. Então, eu preciso criar políticas públicas onde o pesquisador, onde o inventor, onde esses cientistas sejam extremamente valorizados. E o segundo grande aspecto, eu preciso criar ambientes para que esta inovação possa florescer, que são as incubadoras, aceleradoras, né, os centros, os polos tecnológicos e as múltiplas formatações onde a inovação de fato acontece. Então, essa lei ela teve essa vocação, ela trouxe esse primeiro cenário regulatório que até então era pouco conhecido ou pouco desenvolvido, né, com essa mudança constitucional, mas ela deixou muitos buracos. E um grande buraco, ao meu sentir, dentro desse ambiente de inovação, que é o que todo mundo esquece, e quando nós estamos falando do Brasil, isso se torna muito mais sensível, que é o fomento. Então, como eu fomento? Como eu consigo investir em inovação? E eu não posso simplesmente exigir do Estado que faça isso. Muito se fala sobre o papel do Estado no fomento à inovação. Mas num país como o nosso, em que falta saneamento básico, temos problemas com educação, problemas talvez mais estruturais, a inovação parece que ela sempre fica na última linha. Um segundo plano ali. O que é um equívoco, talvez a inovação seja exatamente a solução desses problemas. Eu teria que inverter a roda. Mas isso é um problema político, né? Que a gente não tem ainda uma solução, uma visão política sobre esse aspecto. Então, como nós temos essa dificuldade política, e entra governo, sai governo, parece que a inovação ela não ganha o destaque merecido, nós precisamos depositar a parte das nossas esperanças na iniciativa privada, no capital privado. E em relação aos arranjos de fomento e investimento em inovação no Brasil, nós temos grandes falhas estruturais. Poucos marcos regulatórios, até mesmo a estrutura dos fundos de investimento, eles não estão verdadeiramente preparados para isso. Se nós olharmos a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, nós temos estruturas de fundos de investimento para crédito, fundos educacionais, fundos de capital de risco, mas será que nós temos um desenho para compreender um fundo de inovação? Nós não temos. Então, isso tudo, na cabeça do investidor, é um empecilho, é uma barreira. Como é que eu vou colocar dinheiro? Eu não tenho segurança para colocar esse dinheiro. Como é que funciona o retorno? Então, na verdade, deveria haver uma política pública que determine ou que qualifique esse investimento para dar a segurança necessária para eu poder apostar nisso. É isso.
tem que haver também, tem que haver uma legislação competente do governo para poder orientar ou para poder, vamos dizer assim, dar incentivo. Dar incentivo para essas Incentivo. ações. Nós precisamos as pessoas precisam de incentivos, aqui falando dentro do ponto de vista econômico, para que a inovação seja um bom negócio. Ou seja, investir em inovação no Brasil é um bom negócio. É um bom negócio para o Estado, é um bom negócio para a empresa, é um bom negócio para as universidades, para os polos, para os centros. Mas será que isso, por exemplo, se a gente pegar os Estados Unidos, que é um país detentor de muitas patentes e um país onde a indústria ou a industrialização marcou todo o desenvolvimento na história do país, existe esse fomento por parte do governo, ou o dinheiro dessas inovações todas que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, são fruto de investimento privado? Não, eles têm lá um sistema híbrido, eles têm um forte investimento público, mas a cabeça, né, a sistemática, o arranjo institucional é completamente diferente. Veja um exemplo da lei que regula as micro e pequenas empresas comparado no Brasil e nos Estados Unidos. A gente faz uma piada que aqui a micro é para continuar micro e ser eternamente micro, e não para crescer. Lá, ao contrário, lá eles realmente querem que as empresas despontem, que as empresas cresçam. Então, o arranjo, por exemplo, o arranjo de parque industrial deles é gigantesco, é incentivado. Aqui no Brasil, ao contrário, nós estamos minguando o nosso parque tecnológico, minguando o nosso parque industrial, e, consequentemente, a inovação ela vai junto para o ralo. Se eu não tenho indústria, como é que eu vou ter, que é um principal campo de aplicação das inovações, como é que eu fico com esse cenário? Então, eu preciso de uma mudança radical, né? Eu preciso uma guinada de percepções em relação a essas políticas. Assim, eu não consigo enxergar num curto prazo, isso pelo menos é a minha percepção, que a gente tenha um incentivo público à inovação muito grande. Ao que tudo indica, as linhas de crédito, as linhas de fomento, elas estão sendo reduzidas. Mas talvez com o cenário de crédito brasileiro, que hoje é um cenário onde o investidor está com muito dinheiro no bolso e não sabe onde colocar, talvez a inovação seja a bola da vez. Então a gente tem uma saída por aí. Mas será que o risco de uma inovação não seja maior do que uma aplicação financeira, por exemplo? Será que é isso também que não atrai o investidor? Porque ele tem, na verdade, um risco na inovação ou um risco no projeto de PDI que ele não teria na ciranda financeira ou no mercado financeiro. Será que isso também não dita o... Com certeza. A inovação é eminentemente uma atividade de risco, não é? Ou seja, tentativa e erro. Não se faz tecnologia, não se desenvolve tecnologia sem um trabalho exaustivo, não é? E esse trabalho ele está no contexto de tentativa e erro. E eu, sempre quando eu falo sobre isso, eu me lembro de Thomas Edison, não é? Que descobriu 1000 vezes, não é? 1000 maneiras de não fazer a lâmpada. Na 1001 é que ele acertou. Então, isso foi tempo despendido, recursos investidos, é uma atividade. E ele, quando inventou a lâmpada, ele não sabia, não tinha a menor ideia de que aquilo seria algo que revolucionaria, vamos dizer assim, a sociedade naquele momento. E não foi o Thomas Edison que tomou a iniciativa de transformar aquilo em inovação. Mas ele, raramente, o inventor, não necessariamente é o inovador, né? Aquele que coloca. No caso dele, ele até foi. Ele, então, foi um empresário de sucesso a partir daqui. Mas ele teve que ter um contexto, um ambiente propício de investimento para que a lâmpada pudesse ser inserida, porque a lâmpada foi um resultado de bancada. E, a partir daí, projetar a aplicação para a iluminação pública, que foi inicialmente o caminho seguido, teve que haver rearticulação, teve que haver uma certa... criar o ambiente, criar o mercado, na realidade, criar o mercado. A partir da invenção, porque a invenção é o seguinte, a inovação, ela parte de uma demanda do mercado, como ela também pode criar o mercado. Tá? Em alguns casos, isso aconteceu ao longo da história. Tá? Então, é uma atividade de risco. E é uma atividade de risco que, normalmente, por exemplo, se a gente fala em financiamento público, o Estado, normalmente, não assume risco. Existe uma série de proteções do Estado para que
os recursos investidos eles possam não estar sob risco da sua má utilização. E está correto isso. Tá? O setor privado também quer investir e ter retorno. Então, e isso é correto também. Então, eu creio que falta no nosso país uma visão mais apurada, mais focada quanto à necessidade de investir em inovação, sabendo que é uma atividade de risco, mas que há retorno, pode haver um retorno assegurado. Ou seja, inovação, eu diria que é o principal vetor de desenvolvimento em qualquer país, porque é através da inovação que nós geramos, produzindo novos produtos, novos processos, o país se torna mais competitivo, gera riqueza. Sem inovação, o país está fadado à submissão econômica dos países mais desenvolvidos. Então, o Brasil precisa ter projetos estruturantes de desenvolvimento científico e tecnológico, na perspectiva de inovação. E essa inovação não é a universidade que vai fazer sozinha, não é o governo que vai fazer sozinho, é um conjunto de atores nesse processo. É isso que nós eu pensei quando vocês estavam falando. Inovação não é o verão de uma andorinha só, né? Não. Eu tenho vários atores, vários players aí que fazem a inovação acontecer, né? Existe e quando você perguntou, Marcelo, sobre a nossa legislação, nós perdemos, né, algumas oportunidades que já poderiam ter sido aproveitadas. Por quê? Porque o capitalista de risco, ele entende o risco, talvez ele não entenda a inovação. Esse é um diálogo talvez importante. Mas ele sabe pôr dinheiro e entende que muitas vezes o dinheiro pode virar pó. São pessoas que já têm um portfólio de investimento muito desenvolvido. De fato, investir em inovação não é para qualquer um. É uma pessoa que tem uma compreensão do que está fazendo muito maior. Mas nós tínhamos uma vantagem que foi criada na lei, sofreu um veto, que a perda poderia ser objeto de um abatimento fiscal. Então, se eu perdi esse dinheiro, né, eu investi em você, mas se eu perdi isso daí, eu vou usar como prejuízo fiscal. Então, eu não tenho prejuízo. Eu simplesmente aloco esses valores e, de alguma maneira, se eu ganhei, ótimo. Mas se eu perdi, está lá no meu prejuízo fiscal. Isso, para mim, é muito bom. As grandes empresas, as grandes multinacionais, elas têm esse problema muitas vezes sobre alocação de prejuízo fiscal. E nós vetamos, né? O Congresso vetou esse dispositivo que dava ou que criava esse benefício fiscal. E com isso, então, nós naturalmente afastamos esse investidor de risco que está olhando o mercado e quer alguma contrapartida. Então, talvez esses mecanismos de ajuda, vamos dizer aqui, de suporte, ou talvez isso seria alguma coisa que a gente teria que aprimorar nesse marco da inovação aqui. Com certeza. Marcelo, ainda falando sobre o marco da inovação, vejam só como a inovação era esquecida. Estão lembrados que a gente se encontrava numa posição lá em 2011 que era a melhor historicamente falando, nesses últimos até 2023. Os dados que nós temos até 2022. Que nos coloca no 54º lugar. Inovação sequer aparecia na Constituição. E, não sei se por coincidência, em 2015, quando foi a emenda constitucional, que gerou, então, deu condições para que fosse estabelecida a lei, o Marco Legal da Inovação em 2016, foi a partir daí, não sei se é porque nós estávamos no fundo do poço, em 2015 foi a nossa pior performance em inovação no país nos últimos anos. Chegamos ao 70º lugar, atrás de países com PIB muito menor do que o nosso, que então foi então apresentada um conjunto de emendas à Constituição, onde a palavra inovação apareceu ao lado de ciência e tecnologia. Então, ciência, tecnologia e inovação, e abrindo condições para que, de fato, fosse depois estabelecido, regulamentado em leis, como aconteceu com a lei do Marco Legal de 2016. E esse Marco Legal de 2016 já abriu grandes perspectivas, e, sobretudo, para a universidade pública. A universidade pública havia uma amarra muito grande, o professor não pode desenvolver parceria com a empresa e não se faz inovação
sem que haja parceria com a empresa. Ou, no setor acadêmico, nós temos o quê? Ideias inovadoras. Mas para que nós tenhamos, pela própria concepção, como nós já colocamos, inovação, temos que ter parceria externa. Senão não será inovação. Se não chega ao mercado, não é inovação. E aí, a partir de 2016, as universidades públicas, com o maior número de instituições que fazem pesquisa no Brasil, elas são públicas. Temos grandes universidades, é bem diversificado, né, naturalmente, o cenário nacional. E aí eu faço agora uma comparação conosco aqui. Nós pertencemos ao Mackenzie, e o McGrath é um centro que se propõe a desenvolver pesquisa e desenvolvimento com foco em inovação, com perspectiva de transferência de tecnologia. Todos os projetos que nós temos na nossa carteira de projetos, esses projetos que compõem a que nós chamamos a agenda de inovação, todos eles têm a perspectiva de transferência de tecnologia, ou seja, são projetos com empresas. Não significa que nós não tenhamos projetos acadêmicos também, pela parceria que nós temos com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, sobretudo com a Escola de Engenharia. Mas por que eu estou colocando disso? Que nós, mesmo com vamos dizer assim, a flexibilidade que foi trazida pelo marco da inovação para a universidade, para as universidades públicas, essa flexibilidade ou essa flexibilização nós já temos como instituição privada. Então, eu sempre tenho dito que nós temos que, cada vez mais, nos apropriar da nossa capacidade de flexibilização, nos apropriarmos disso para que nós possamos avançar. Porque, enquanto o McGrath, que é um centro focado em pesquisas em grafeno e outros materiais bidimensionais para o desenvolvimento de nanotecnologias, nós queremos e temos condições de ser uma referência no nosso país. Primeiro porque somos o único centro focado em grafeno e materiais bidimensionais para nanotecnologias. Nosso espectro de atuação ele não é amplo, mas, mesmo assim, temos segmentos de mercado nos quais atuamos, são 6 segmentos de mercado, que vai de materiais nanoestruturados, multifuncionais, passando por fotônica, até biosensores e energia. Ou seja, nós temos aí um conjunto de segmentos de mercado em que nós atuamos e temos a capacidade, mesmo anterior ao marco da inovação, de desenvolvermos essa parceria, esse trabalho colaborativo com a empresa, para que nós possamos, então, desenvolver novas tecnologias e transferi-las para os segmentos organizados da cidade, notadamente o setor empresarial. Então, a regulação ela é importante, mas a regulação não necessariamente do marco da inovação, nos trouxe grandes impactos. Trouxe exemplos. Tá? Exemplos que muitas vezes a gente, por tradição, quer seguir ou segue por inércia, ou, vamos dizer, a dinâmica do serviço público. Mas nós somos uma universidade, enquanto universidade privada, nós temos uma capacidade de articulação, uma dinâmica completamente diferente. Eu estava aqui ouvindo você falando e eu estava pensando que talvez, como a palavra inovação foi introduzida no nosso repertório há pouco tempo, e o país seja um país recente, e aqui eu estava lembrando da década de 70, onde os governos militares achavam que nós tínhamos que ser autônomos nas tecnologias, não só militares, mas nas tecnologias sensíveis, como energia, como a parte de material bélico e tudo. A gente viveu um tempo de inovação muito grande, mas não se chamava de inovação. Na época, não se tinha o conceito de inovação como o conceito que vocês estão trazendo. Então, aí eu ponho uma questão aqui ou uma discussão que é, a gente vê o que aconteceu com a Coreia do Sul em menos de 30 anos, passar de um país de agropecuário simples para um país detentor de tecnologias, de equipamentos eletrônicos, de veículos, com universidades no patamar de quarto lugar mundial em termos de citação ou em termos de referência em pesquisa. E aí, será que o nosso país, que já está desde a década de 70, que já tem uma indústria crescente, está demorando 50 anos para a gente ter inovação realmente,
comparado, o que vocês acham que é a diferença que aconteceu numa Coreia com o Brasil, que já tinha um passado histórico de inovação ou de industrialização de equipamentos, vamos dizer assim, mais complexos, né, como veículos, propriamente dito. A gente tem o caso da Embraer. O que vocês acham? Qual é a diferença desse Brasil com essa Coreia do Sul? Eu acho que são políticas públicas. Eu acho que a grande case da Coreia é uma questão de opção de política pública. É uma política pública educacional focada na inovação, que o Brasil não fez. E aqui, mesmo sendo formado em Direito, eu me rendo às engenharias. Né? Então, o que nós precisaríamos ter, né? Talvez com uma nova política pública do Estado? Né? Se nós queremos focar, eventualmente, financiamentos educacionais, né? Bolsas educacionais, que o Estado pretende fazer esse tipo de investimento, que ele faça nas áreas que vão trazer esse resultado. Então, que são as engenharias, que são as ciências de modo geral, a área de tecnologia. E aqui talvez foi o maior erro no Brasil. Porque o Brasil ele financiou a educação superior, né? Quis fazer uma grande onda, mas abriu para qualquer tipo de educação superior, sem uma análise estratégica do Estado. A Coreia não. A Coreia falou, olha, você precisa estudar, mas para fazer uma diferença você vai estudar engenharia, tecnologia. Ele investiu exatamente em pessoas, em áreas específicas que trariam esse resultado para ele a médio e longo prazo. Então, na verdade, a Coreia está plantando isso há muitos anos. E talvez aqui é uma reflexão se a alocação do recurso público educacional ela não deveria ser dirigida. Existe uma questão cultural, muito se debate dentro das engenharias, a dificuldade com matemática, né, de modo geral, a gente vem com essas deficiências. Mas eu costumo dizer até para os meus alunos, muitos do direito se ofendem, falam, nós não precisamos mais de advogados, nós não precisamos de doutores, precisamos de outro tipo de doutor. A mudança, né, paradigmática no Brasil é essa. Se você olha muitas vezes os números do MEC, isso foi até objeto do meu doutorado, você vê um crescimento do direito e você vê uma queda das engenharias. Alguma coisa está errada. Nitidamente alguma coisa está errada. E como você bem disse, Marcelo, nós já tivemos momentos muito melhores. Nós destruímos a matriz energética do álcool, nós tivemos uma indústria automotiva 100% nacional. O parque industrial teve uma redução incrível. Em 20 anos a gente acabou com o parque industrial. Então, essa perpassa, não, acho que o professor Benítez foi muito sábio, né? É conjuntural, mas existem alguns focos que precisam de um tratamento muito grande. O meu exemplo, por que eu fui buscar uma segunda graduação em engenharia de software? Porque nós temos um gap de 600 mil vagas em tecnologia. E, assim, se eu não me qualificar, eu não conseguia desenvolver meu projeto. Eu não fui para buscar um emprego. Eu fui para desenvolver o meu próprio projeto. Eu tinha dificuldades porque eu não conseguia, não era falta de capital. Eu não tinha pessoas para contratar numa área simples como programação. Então, o que a gente percebe existem oportunidades, existe mercado, mas quando a gente pensa agora no Estado, o Estado precisa alocar, foi o que o professor Benedito colocou, de maneira correta. Você quer uma bolsa? Você quer um financiamento público? Não, mas eu quero para direito. Eu falo, não, aí não preciso, meu amigo. Aí o Estado não tem interesse. Quer dizer, não teve uma inteligência na análise, fazer um assessment de qual áreas seriam prioritárias para um crescimento. Eu acho que nós tivemos uma onda que foi garantir para todos, mas ao contrário da Coreia, foi garantir para todos nessas áreas. Acho que essa é a grande mudança da Coreia em relação ao Brasil. Não sei o que o professor Benedito pensa. Não, com certeza. Eu acho que quando a gente vê o desenvolvimento científico e tecnológico no mundo, né? Ou seja, alguns países souberam aproveitar o momento certo, tá? E outros países não, tá? Se a gente vê, por exemplo, o investimento e a visão de investimento na formação de pessoas, de engenheiros, a China forma 300 mil engenheiros por ano, enquanto o Brasil entre 35 mil e 38 mil engenheiros por ano. Então, nós temos um gap muito grande entre a visão do investimento em tecnologia no Brasil comparado com outros países, como a Coreia e China,
que se desenvolveram nos últimos anos. E se a gente vê, por exemplo, como é que se processou isso ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em inovação, nós identificamos 3 gerações de cenários de desenvolvimento da inovação. O primeiro cenário é o que a gente pode chamar da primeira geração, foi aquela que aconteceu ali na década de 40 para a década de 50, em que é o que a gente chamava de inovação orientada por missão. E aí a ideia lá exatamente era a proteção do território, dos territórios, a questão de segurança e também, logo em seguida, a corrida espacial. Essas foram áreas que foram emanadas do Estado, foi o Estado que induziu para que essas áreas pudessem ser desenvolvidas e o investimento público nessas áreas era justificado exatamente porque nós tínhamos questões de segurança nacional, questão de soberania territorial e a questão da corrida espacial. E eu acho que a Guerra Fria ali, ela incentivou, fomentou muito isso. Então, através dessa circunstância, houve investimento do Estado para que se desenvolvesse e a tecnologia desenvolvida para essas aplicações, nessa orientação, naturalmente ela serviu para outras áreas, né, e que foram apropriadas o setor privado, pela indústria e gerando produtos e processos. Depois nós tivemos a segunda onda, vamos dizer assim, a segunda geração de desenvolvimento científico e tecnológico, que é aquela seguinte, veja só, agora nós podemos justificar, porque haveria sempre um milindre do investimento público para com relação à indústria, com relação ao setor privado, e aí foi um processo em que, vamos agora justificar o investimento público, porque nós temos um crescimento educacional grande. A CAPES, CNPq, que foram as principais agências de fomento, ainda hoje são, no país, foram criadas exatamente na primeira onda, em 1952, ou seja, o Brasil, naquela época, despertou. Precisamos de uma agência de fomento para formar pessoas com alto nível de qualificação para que possamos enfrentar os desafios. E é interessante, Bruno, que naquela época, quando, por exemplo, foi criada a CAPES, logo depois do CNPq, faziam parte do comitê vários segmentos, inclusive o Banco do Brasil como investidor, não é? Mas a Federação das Indústrias, a Confederação das Indústrias e vários segmentos organizados da sociedade naquela perspectiva, olha, vamos aqui formar pessoas, mas temos que criar políticas para o desenvolvimento nacional. Havia esse sentimento, sim, desde a origem e acompanhando. E o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é que, e aí de certa forma, aquilo que o professor Bruno já colocou, o investimento na área educacional ficou disperso, naquela ânsia de atender o maior número de pessoas, talvez faltou um projeto focado no desenvolvimento, e aí surgiram o que se chamou de Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, foi criado exatamente na década de 80, por aí, onde, a partir daí, se percebeu a necessidade de uma integração entre as instituições de ensino que, na década de 70, sobretudo, mandaram para o exterior vários professores para se qualificarem. Esses professores chegaram altamente qualificados em nichos no país, o Brasil, um país com dimensões continentais, e a partir daí talvez nós não tenhamos tido condições de estruturar essa questão. E estamos agora no cenário internacional naquilo que se chama a terceira geração, que seja onde a ênfase é a inovação, naturalmente agora, num contexto de olhar os grandes problemas sociais que as nações enfrentam e desenvolver tecnologias de forma focada, aproveitando as potencialidades e vocações locais para que sejam estabelecidas as demandas e, a partir daí, com projetos estruturantes, resolver a questão. Então, nós estamos, no momento, nessa terceira geração de inovação. E é um desafio muito grande, porque ainda no Brasil nós temos problemas estruturais, embora
tenhamos a grande maioria, podemos dizer, são problemas conjunturais, mas temos problemas estruturais, que a educação é a base de tudo. Como a educação, tá? Educação primária, é a base né? de tudo. Educação básica, por exemplo. Tudo. Quando o índice global, aliás, o índice global de inovação, ele leva em consideração a educação como uma das principais variáveis, a formação de pessoas como uma das principais variáveis para chegar àquele valor que nos colocou em 54º lugar no ano passado. Tá? Então, é esse conjunto de desafios e de gargalos que nós temos pela frente e que precisamos enfrentar. E aí, voltando à questão do MacGraph, é um projeto focado de desenvolvimento, e aí nós temos aqui o propósito de desenvolver tecnologias que contribuam para o desenvolvimento social e econômico do país através da transferência de tecnologia nas áreas e segmentos de atuação que nós temos. Bom, e aí a gente sabe que tem uma cultura incipiente de inovação no Brasil, né? E o que vocês acham? De quem que é a responsabilidade de criar inovação, de gerar inovação? É nossa, por exemplo, como instituição de ensino? É nossa como MacGraph? É nossa como sociedade? É nossa... Quem é que gera a inovação e de quem que é essa responsabilidade? Acho que isso é uma responsabilidade de todos, isso é uma opção, né? O que nós desejamos ser enquanto sociedade, nossa posição geopolítica, como o professor Benedito colocou, e é uma escolha. Ser um país inovador, ter uma cultura inovadora, ela é uma escolha. Ao meu ver, uma escolha irreversível. Assim, todas as sociedades que optaram por isso se mostraram, com as suas idiosincrasias, se mostraram exitosas. Coreia, China, os Estados Unidos, a Europa, cada um ao seu jeito, mas se mostraram que assim, investir em inovação, apostar na inovação, ela é de fato um caminho exitoso, um caminho acertado. As mudanças para a inovação, elas não acontecem do dia para a noite. E talvez o grande problema seja o problema cultural. E aqui talvez o papel do Mackenzie é até criar disciplinas para incutir na mente dos jovens ou do jovem estudante a importância da inovação, a importância e a sua correlação com o empreendedorismo, né? Inovação sem empreendedorismo, sem mercado, simplesmente não existe. Porém, isso de fato, no Brasil é difícil. Nós temos um país com uma mentalidade, muitas vezes, eu diria quase fazendária, né? Rentista, né? Que de alguma maneira vê vantagens no funcionalismo público, numa carreira pública, ao invés de uma aposta em projetos inovadores. O direito, principalmente, tem uma enorme dificuldade. Então, se você vai falar com um estudante de direito sobre inovação, falar sobre ser empreendedor, é quase falar com ardose. Né? Falar com ardose é mais fácil, muitas vezes, porque não faz parte do DNA dele. Né? Na cabeça dele, isso parece que não se encaixa com a profissão. Eu costumo até brincar com os alunos que eu sou um peixe fora d'água. Né? Assim, o aluno, ele fez direito, ele tem que ser advogado, tem que ser promotor, ele tem que ser juiz. Ele não consegue ser empreendedor. E, curiosamente, uma formação universitária que propicia tudo isso. E essa fuga está não só acontecendo no direito, ou nunca aconteceu no direito, mas a gente até percebe tristemente nas engenharias. Né? Os engenheiros fugindo da inovação, dos parques industriais ou da sua vocação natural para ir para o mercado financeiro. Para se tornar executivo. Isso se vê muito. Né? Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, hoje o mercado financeiro ele não é feito por administradores e economistas, ele é feito por engenheiros, o que mostra uma distorção no sistema. Então, talvez, não aos moldes coreanos, mas aos moldes brasileiros, nós precisamos, né, colocar a inovação como um carro-chefe, como um elemento cultural do brasileiro. E eu acredito que o brasileiro ele tem essa natural vocação à inovação. Ele é um grande sobrevivente. Então, é aproveitar isso para uma forma nova. Então, respondendo a sua pergunta, Marcelo, de maneira sintética, a responsabilidade é de todos. Pais, né, a academia, Estado, sociedade, todos nós precisamos nos articular para que isso de fato aconteça. Parece que a gente tem no Brasil políticas que não são estatais, mas são governamentais. Talvez esse seja um problema. Cada governo ele acaba tratando a questão da ciência e tecnologia com um viés próprio,
acaba privilegiando algumas áreas em detrimento de outras e a gente não tem uma sequência. Talvez o que a gente precisaria seriam iniciativas públicas, como você falou, políticas de Estado e não políticas de governo, porque a política de governo ela vai durar um mandato e se você não tiver uma política pública de Estado, o outro governo vem e pode mudar tudo. Quer dizer, precisa talvez uma visão um pouco mais estratégica e não operacional nessas, né, no fomento à inovação, né? Com certeza, concordo que é uma responsabilidade conjunta da sociedade, dos segmentos organizados da sociedade. Mas se nós pudermos estabelecer um modelo ou utilizar um modelo para que nós possamos distribuir melhor essas responsabilidades e, a partir desse modelo, estabelecer as estratégias cabíveis, eu utilizaria o conhecido modelo da tríplice hélice, né? Que é um modelo internacionalmente aceito e utilizado e com suas várias variantes. Mas o que é esse modelo? É que esse modelo estabelece que a responsabilidade para a inovação, ou seja, ela é desenvolvida, os papéis eles são distribuídos entre 3 segmentos organizados da sociedade: academia, governo e empresa. Ou seja, devem ser desenvolvidas políticas públicas e desenvolvido um processo cultural no âmbito de cada um desses segmentos, internamente, aquilo que aqui, por exemplo, nós cunhamos recentemente o termo de cosmovisão inovativa, ou seja, aqueles que estão no ambiente de um ecossistema de inovação precisam estar alinhados nos propósitos, na lógica e nas dimensões de atuação, no domínio de atuação para a inovação. E aí criar essa cultura. E essa cultura ou essa cosmovisão inovativa, ela precisa ser desenvolvida no âmbito internamente de cada um desses segmentos, governo, academia e empresa. Para que sejam mais facilmente estabelecidas as políticas de integração e que vão levar à produção de novas tecnologias e a transferência dessa tecnologia para a sociedade. E a geração de emprego e renda, de riqueza para o nosso país. Porque é através da inovação que se gera a riqueza. O valor econômico agregado na inovação é muito maior do que aquele valor existente, por exemplo, em commodities. O Brasil é rico de commodities e é bom, ainda é bom, isso é muito bom, mas nós precisamos avançar no desenvolvimento tecnológico para agregar valor econômico maior às nossas commodities. Em vez de vender apenas grão de café, nós vendermos produtos derivados do café com alta tecnologia. Tá? E nesse processo dessa integração, governo, empresa e academia, nós podemos resgatar basicamente 2 tipos de inovação que estão envolvidos, 2 modos de inovação, como normalmente nós conhecemos. E é o modo chamado STI, né, que é Science, Technology, Innovation, ou seja, aquele modo de inovação baseado no conhecimento científico e tecnológico. Ou seja, se nós queremos desenvolver inovações com o conhecimento científico de fronteira, no estado da arte do conhecimento científico em determinada área, onde é que está esse conhecimento? Na academia, nos centros de pesquisa. Tá? Então, esse modo de inovação ele é fundamental, ele é imprescindível para que nós possamos avançar no desenvolvimento de novas tecnologias. Mas tem um outro também, que é chamado de Doing, Using, Interacting, ou seja, usando, experimentando e interagindo. Ou seja, que esse modo de inovação ele está presente no saber fazer que se encontra muito mais na empresa. Saber fazer em demandas para atendimento de demandas de mercado. É aquilo que nós chamamos de know-how. O know-how, normalmente, ele está presente na empresa. Então, se nós temos em projetos estruturantes financiados pelo governo, temos a cosmovisão inovativa presente na empresa, em aproveitar o seu know-how e
agregar valor científico além daquele know-how existente, que está na academia. Nós temos, então, o tripé, a tríplice hélice estabelecida e, por consequência, naturalmente, teremos avanços tecnológicos mais significativos. Então, esse modelo da tríplice hélice ele é fundamental em qualquer país. O Estado deve financiar a inovação? E, sim, em alguns casos, quando for para desenvolvimento específico em determinadas áreas. Mas o Estado tem responsabilidade de financiar o conhecimento científico, que é a base. Se nós falarmos em inovação, nós podemos pensar numa árvore como um tronco em que o conhecimento científico representa aquele tronco. E nós podemos falar aqui em galhos e folhas, as folhas serão a inovação. Se nós não tivermos um tronco robusto, não é? Se não estiver a sombra de ribeiros de águas, como diz a própria Bíblia, florescendo, com esse conhecimento estabelecido, conhecimento básico, e sendo fomentado, sendo alimentado, nós não teremos as nossas folhas viçosas e produzindo os frutos que serão inovação. Então, creio que é um trabalho conjunto, é uma responsabilidade conjunta. Agora, se você pergunta, e numa pergunta objetiva e clara, de quem é a responsabilidade de inovação? Ela é conjunta, mas especificamente da empresa. Porque inovação, eu não estou falando em conhecimento científico e tecnológico, estou falando de inovação. Mercado, atendimento a demandas de mercado. E quem entende de mercado é a empresa. Nós, acadêmicos, cientistas, entendemos de conhecimento e precisamos, então, por conta disso, desse elemento fundamental do modelo, que é a empresa, para que nós possamos, então, transformar esse conhecimento em inovação. Então, esse é o modelo que nós precisamos nos apropriar dele. E, nesse trabalho conjunto, avançarmos no desenvolvimento tecnológico no nosso país. Bom, a gente vai caminhando para o final do programa. Como vocês viram, é impossível a gente ter dois convidados com esse nível de conhecimento e a gente estabelecer uma hora de papo e querer falar sobre toda a inovação e sistematização desse processo todo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa para discutir. Mas, Marcelo, se outras você puder, questões. O Bruno puder falar um pouco de modelo de negócio. É isso que eu ia dizer aqui. Né? Eu ia dizer, como último, agora, já que a gente falou da inovação, não tem almoço grátis, alguém tem que pagar. Então, eu queria que o Bruno falasse um pouquinho sobre, nessa parte da gestão da inovação, a relação. O que é a transferência tecnológica, quais as maneiras de se transferir tecnologia e com relação aos investidores, que tipo de investimento eu tenho e a importância, por exemplo, do venture capital. Então, eu queria que você, resumidamente, porque a gente já foi 1 hora de programa, mas se você pudesse falar um pouco sobre isso. Quando nós estamos falando de tecnologia e essas novas fronteiras sobre inovação, e como o professor Benito colocou, o papel da empresa, né? Eu diria até o maior interessado é a empresa, porque ela explora esse resultado econômico e isso se transforma em dividendos. No final das contas, essa é a lógica capitalista de qualquer empresário. De modo geral, né, isso mundo afora, percebeu-se que as grandes companhias elas tinham uma demanda por inovação, mas muitas amarras para inovar, né, estruturais, burocráticas, relacionadas a uma gestão. Começaram a surgir ao longo do tempo um fenômeno novo, que hoje nós chamamos de startups, né? Que são empresas que elas têm no DNA a inovação, ou seja, por serem empresas novas, elas conseguem ser altamente focais. Tá? Eu consigo entender o problema do mercado e atuar exatamente nessa fissura do mercado para explorar essa nova forma de pensar, e elas explodiram. Né? Essa é, resumidamente, a história do Vale do Silício. Num primeiro momento, uma grande onda de tecnologias de informação, e hoje nós temos uma expansão também para outras áreas. A reboque desse novo modelo, né, societário de empresa, começaram a surgir novos modelos de negócio e novos arranjos de investimento. Né? Porque até então a figura do investidor era uma figura quase desconhecida. Com esse novos arranjos estruturais, nós temos hoje algumas figuras novas. Né? A figura da startup,
das incubadoras de empresas que têm por DNA a tecnologia, muitas delas nascendo dentro das próprias universidades, a exemplo da incubadora do Mackenzie, e a figura desse investidor, que tem interesse, né, em apostar nessa empresa, se tornar um futuro sócio, um futuro acionista dessa empresa, para, obviamente, ter o resultado econômico. Então, ele, por vocação, ele é um investidor de risco, né? Então, o Venture Capitalist, ele sabe que ele pode colocar dinheiro numa empresa ou num segmento para virar pó. Essa é a expressão que a gente usa. Você está disposto a que o seu dinheiro vire pó? E essas pessoas estão. Eles têm um modo de pensar que eles não colocam, eles alocam em múltiplos negócios, sabendo que a cada 10, 20, 30, um deles vai ter sucesso. A gente costuma dizer que a regra hoje dos VCs, como são conhecidos, é 1 para 100. Né? Ele coloca dinheiro em um, esse vai trazer resultado, e 99% vira pó. Isso tem toda uma lógica econômica, financeira, é feito um cálculo de mercado. Existem os hunters de mercado que tem faro para entender se isso vai dar certo ou não vai dar certo. Esse é o cenário, sim, resumidamente, dos VCs. O grande problema no Brasil, em relação ao mercado de VC, é que o VC brasileiro ele já quer colocar dinheiro no que nós chamamos de etapa de exponenciação. Eu já quero criar, eu já tenho um mercado provado, eu já tenho a chamada POC, né, que é a prova de conceito definida. Eu já tive um teste de mercado, mas agora eu preciso acelerar a empresa. Então, eles colocam dinheiro numa fase mais avançada. E nós estamos com uma grande dificuldade, que é, no linguajar do mercado, quem vai colocar dinheiro no PPT. Que tudo começa, eu tenho uma ideia, é isso daqui. Apresentou aquilo que aqui, se configura. Eu estou num laboratório e falo assim, ó, eu acho que isso será revolucionário. Quero investir em TRLs mais avançados. Exatamente. Então, o grande problema hoje da discussão é que nós não temos, ao contrário do modelo norte-americano, muitos VCs nessas etapas. O mercado de VC já é restrito no Brasil e o mercado de VC nessas etapas, são os early stages, são quase inexistentes. E aí, dentro do modelo, né, de compreensão do financiamento, a gente costuma dizer o seguinte: como se coloca uma startup de pé? A startup ela nasce no Brasil, de modo geral, com o chamado bootstrapping, né? Então, o próprio fundador, o próprio sócio, ele põe o dinheiro dele, ele acredita, ele vai pondo o dinheiro, vai pondo... Só que quando nós estamos falando de investimentos parrudos, como é o caso de nanomateriais, isso tem um custo altíssimo, né? Então, isso começa a se inviabilizar mesmo para uma instituição. Né? Porque ela é um ralo de dinheiro. É um buraco negro de dinheiro. Um buraco negro de dinheiro. Aí tem um outro modelo que a gente chama dos 3 Fs, né? Que é quase uma piada, é Family, Friends and Fools, né? Que colocam dinheiro, vão ajudar a colocar, até chegar no modelo de investimento anjo, que é o primeiro grande investidor, é o que ajuda a colocar essas empresas de pé, essas ideias de pé. Né? Ele hoje representa um pouco desse mercado, é o que a gente chama de smart money. Né? Então, ele conhece do mercado, ele consegue arranjar a empresa melhor e consegue apresentar ela para o mercado como uma futura rodada de investimento. Qual que é o problema? Vamos colocar assim, estamos aqui todos acadêmicos, né? Como professor, quem que entende do mercado? Quem vai falar lá com a empresa? Quem vai falar com o comercial, vai dizer, ó, troca esse negócio. Eu preciso de alguém deste mundo que faça essa conexão. Ponha dinheiro aqui, mas faça a conexão ali. Ele é uma ponte. Disso nós passamos para eventos estruturados, são fundos de investimento, até chegar, né, em capital aberto, e aí seria a última etapa. Então essa é mais ou menos o storytelling do investimento de sucesso das unicórnios. Tudo bem, mas isso é uma fatia muito pequena de um mercado gigantesco. Então o que começam a surgir? Outras alternativas para as empresas ficarem de pé, né? Para que essas boas ideias saiam do papel, saiam da bancada e se transformem em produtos, se transformem em processo, se transformem em serviços, que é uma tentativa de pulverização desse modelo de investimento. Um deles é o chamado crowdfunding, né? Então você tem lá um modelo de financiamento coletivo, em que a famosa vaquinha, né? Mas é um modelo regulado pela CVM, onde você investe capital.
e o surgimento de um desdobramento das criptomoedas, que são os tokens, né? Até para explicar para o pessoal que é leigo, quando você fala de um fundo de investimento, você quer ser um investidor de capital de risco, não vou o Bruno, vai o Benedito, vai o Marcelo. Não pode. Você precisa ser um investidor profissional. Você precisa ter pelo menos mais de 10 milhões investido. Então, existem algumas amarras na CVM. São credenciais que o investidor precisaria ter aí. Porque é o seguinte, eu preciso ter certeza que você sabe que você está colocando dinheiro e algo vai virar pó. Então, eu não vou deixar. Se você não tem dinheiro, esse jogo não é para você. Então, não é para qualquer um ser um investidor de risco. Então, há algumas proteções do mercado. Coloque seu dinheiro no CDB, coloque seu dinheiro... Porque senão, imagina, eu tenho uma economia, eu vou colocar um dinheiro numa inovação que não foi provada, ainda está na fase de invenção. Mas acabou com tudo? Acabou. Mas e agora? Agora é isso, né? Então, ela não é... O investimento de risco, as pessoas associam muitas vezes investimento à poupança, né? Eu sempre vou ganhar, né? Mas o investimento ele pode ser reduzido a absolutamente nada. Então, como no Brasil nós temos uma restrição, eu costumo dizer que você precisa inovar do jeito de inovar, né? Então, há algumas alternativas que vêm surgindo no mercado. Uma delas é o surgimento dos tokens. Resumidamente, quando nós tivemos o surgimento das criptomoedas, eles usam uma tecnologia que é o blockchain, que vai, de alguma maneira, ligar, né, e garantir a integridade da existência daquela moeda, né, por uma série de estratégias, um tema que a gente até pode tratar mais a fundo. Mas eles perceberam que a tecnologia do blockchain tem outras utilidades, né, tem outras funções. Então, usando a mesma estrutura do blockchain das criptomoedas, que tem como canais de distribuição as chamadas exchange, que são as casas que fazem a troca de moeda, eles perceberam, olha, a gente não precisa só trocar moeda, a gente pode trocar outras coisas. Qualquer representação feita nesse blockchain. Surgem os tokens. Então, qual é a vantagem do token? Eu posso pegar uma ideia, eu posso pegar uma inovação, vamos usar um exemplo aqui do grafeno, uma patente. Falar, pode ser uma patente? Pode ser uma patente, porque não precisa ser necessariamente um bem material, ele pode ser imaterial. Fala, quanto vale essa patente? Eu preciso de 10 milhões. Eu acho que ela vale 10 milhões hoje, mas ela tem um potencial para se transformar em 100 milhões. Porque nós vamos licenciar, nós vamos fazer uma transferência de tecnologia. Quem quer colocar dinheiro agora para apostar no futuro? Fazer isso usando a CVM, os fundos, eu preciso de um grande investidor, uma pessoa só, preciso negociar com ele, às vezes ele não vai entender, ele vai ter dificuldade. Com o token, o que eu posso fazer? Eu transformo esse 10 milhões em 1000 parcelas divididas. E aí talvez a comunidade como um todo, diluindo esse risco, tem um interesse em financiar. É um crowdfunding no final, né? Só que, vamos dizer, figurado na papel de um token, né? Com 3 vantagens. Número 1, isso tudo eu tenho uma garantia de existência, uma certificação, e a boa parte dos tokens digitais são certificados até por bolsas do exterior. A exemplo da Nasdaq. Então elas podem ser comercializadas internacionalmente. Então eu posso, porque como ela tem uma representação ou em dólar, ou em euro, ou até mesmo num Bitcoin, eu posso, talvez seja muito caro para um brasileiro, mas é muito barato para o investidor de fora. Então a circulabilidade dela é global. Segundo fato, eu não tenho a possibilidade de, no caso do crowdfunding, de sair ou eventualmente circular a mercadoria. Eu fiz um teste de bancada, agora vale 10. Agora eu fiz uma nova aplicação que eu tenho um parceiro, de 10 mudou para 100. Então eu posso usar uma saída. Posso falar, eu não quero mais ficar na próxima rodada. Quem quer comprar? Agora não vale 10, agora vale 20. 100 ou 20. Então, com o token digital, eu consigo fazer a beleza do capitalismo, que é a circulação do capital e uma injeção contínua dentro desse processo de fomento. Ou seja, é uma das ideias para viabilizar, muitas vezes, e reduzir o risco. E até mesmo desburocratizar. Porque a CVM, por exemplo, ela teria dificuldades hoje com a circulação de um fundo de patentes. Mas com token, eu entro num fundo que é o FDIC, que é um fundo de crédito, que é uma quantidade enorme e talvez até para diluir o portfólio, eles tenham interesse num investimento como esse. Bom, o papo aqui está muito gostoso, está muito bom, mas eu estou sabendo que tem novidade no front aí, né, professor Benedito? Nós vamos ter um evento no McGrath aí em agosto, é isso? Sim, nós estamos programando um evento espetacular, dentro desse contexto, e na terceira semana de agosto, onde nós pretendemos reunir empresários,
a grande maioria já empresas que estão em projetos de parceria com o McGrath, mas trazendo-se também investidores, de tal maneira que nós possamos ter um roadmap inovação e negócios. O professor Bruno estará também participando, não é? E eu creio que será uma oportunidade de se apresentar aqueles projetos que estão sendo desenvolvidos, potencialidades de novos projetos, e com isso nós fecharmos o link, não é? Do modelo da tríplice hélice aí na produção de novas tecnologias, né? Roadmap, inovação e negócio. Fique então de olho, se você quiser entrar em contato com a gente no macgraph@mackenzie.br ou fique de olho nas informações no próprio site do Instituto. Muito bem, eu acho aqui, professor Benedito, que nós vamos ter que fazer. Eu sugiro uma nova rodada, porque eu fiquei com uma série de dúvidas e uma série de coisas que eu acho que você em casa também ficou. Bom, eu agradeço a vocês pela oportunidade de ter aprendido tanto num bate-papo. Eu sou Marcelo Oliveira, o gerente de projetos do McGrath. Obrigado por participar desse nosso programa, que tratou hoje sobre o tema da propriedade intelectual, da inovação, da transferência de tecnologia no cenário nacional e internacional. Fique ligado nos outros programas que a gente já gravou, enfocando a inovação, o desenvolvimento tecnológico e muitas das coisas que a gente faz lá no McGrath. E muito obrigado pela sua presença. Até mais.